Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Turbivap. Meu nome é Henrique Menezes, sou especialista em turbomáquinas e vou apresentar mais um vídeo sobre análise de falha. No vídeo de hoje, vamos explorar um estudo de caso que foi apresentado inicialmente no simpósio de turbomáquinas pela Air Products e pela Universidade de Texas, por Patrick Smith e Brent Ziegler. Nesse trabalho é documentado um problema real e complexo, roçamento intermitente em uma turbina a vapor de condensação com 22 estágios. Vamos acompanhar todo o processo de diagnóstico e as dificuldades encontradas e soluções implementadas. Já aproveito e deixo um convite para você, caso você e a sua empresa estejam experimentando um problema com turbinas a vapor de difícil solução, entre em contato com a Turbivap para que podemos auxiliar. Na tela a gente tem um resumo das condições operacionais dessa planta. Então é uma unidade de separação de ar com uma turbina a vapor de 22 estágios e 60 megawatts de condensação, que aciona um compressor de ar principal, que é o MEC, um booster e um gerador síncrono. E o objetivo, é prover oxigênio, uma linha de oxigênio para o cliente final. O arranjo do trem, que a gente observa na tela, a gente observa que a turbina aqui no centro dessa instalação e acoplado a ela tem um compressor engrenado, provavelmente o MEC, através de um acoplamento de engrenagens. E do lado desse compressor, desse acoplamento, tem um mancal axial, um mancal de escora, com um mancal radial. E do outro lado, tem um compressor no mesmo eixo ou na mesma linha de centro que a turbina, acionado por um acoplamento flexível de lâmina. O foco aqui de todo esse serviço, de todo esse trabalho, está aqui somente na turbina a vapor. Nesse slide, a gente observa toda a suportação e guia dessa turbina. Um conceito bastante comum, para máquinas desse porte. Então, aqui do lado da entrada de vapor, nós temos, então, uma guia, chavetada axial para o corpo de mancal anterior e um pino-guia para a centralização da dilatação da carcaça. A carcaça está apoiada nos apoios do corpo de mancal anterior pela metade de cima, e a metade de baixo, a metade inferior, ela está parafusada na metade superior. Portanto, nós temos a carcaça inferior pendurada pela superior através dos parafusos de fixação. Na descarga, a gente já tem vários suportes. Então, o suporte da descarga, da carcaça de descarga, ele é feito dos dois lados da carcaça axialmente. Dessa forma, permite-se que a carcaça dilate radialmente, sem que ela perca a centralização. E aqui também o corpo de mancal posterior, ele tem diversas guias para permitir que ele dilate sem que ele perca a centralização. Então são guias axiais e guias radiais. E por aqui a gente já observa que tem uma diferença na suportação entre carcaça e rotor, porque a carcaça da turbina, na parte posterior, na parte da descarga, ela está apoiada aqui nesses suportes, ou seja, nos suportes laterais. Já o rotor, ele vai apoiado aqui, no corpo de mancal posterior. E aí uma foto do corpo de mancal lá da admissão, e aqui a gente observa o apoio da turbina, da carcaça, no corpo de mancal anterior, do lado direito e do lado esquerdo, que é olhando no sentido do fluxo de vapor. A chaveta de dilatação não dá para ver, porque ela estaria aqui atrás desse tubo aqui, que provavelmente é da bomba de óleo. E aqui o corpo de mancal, uma vista do corpo de mancal posterior aqui nessa região. Bom, o histórico. A máquina foi comissionada em 2003, então aproximadamente 6 anos depois, teve um problema operacional na planta, uma parada não programada e provavelmente acabou a energia e a máquina, quando parou, o giro lento provavelmente não foi acionado, Isso não está descrito, mas é o que a gente supõe, o que acabou fazendo com que o rotor empenasse temporariamente, ou seja, havia um diferencial de temperatura que acabou provocando esse empeno temporário. E a operação fez justamente aquilo que a gente sempre recomenda que não seja feito, ou seja, ao invés de aguardar um movimento mais livre do rotor, eles forçaram e aí acabou tendo um roçamento interno, que danificou alguma coisa lá dentro, e a gente pode ver que teve uma perda de rendimento após esse evento, porque a selagem do rotor que foi afetada, aí tem mais vazamento entre os estágios, ou seja, tem um vazamento de vapor não desejado. Então, alguns meses depois desse evento, houve um aumento
no consumo de vapor, né? Ou seja, a turbina estava entregando uma potência maior para os compressores e o gerador também. Iniciou-se, né, o objeto de estudo aqui desse trabalho, que é uma vibração intermitente, que variava entre 200% e 300% de aumento em relação à vibração normal. Mudanças de carga e de rotação na turbina não faziam efeito na redução, né, numa tentativa de redução dessas vibrações. Eles pararam a turbina para inspecionar, né, o passeio do rotor, removendo o mancal de escora e reposicionaram, né, para que ele tivesse um pouco mais de folga do lado ativo. Bom, das observações iniciais, o que a gente pode identificar inicialmente? O aumento da vibração era subsíncrono, né? Não estava na frequência de uma vez a rotação do rotor, o que indicaria um desbalanceamento. Nesse caso era estável. Isso sugere, né, que isso poderia ser ou um efeito de roçamento ou instabilidade fluidodinâmica, ou seja, do óleo. Outra coisa, a vibração no pedestal do mancal da descarga era significativa. Terceiro, esses eventos eram típicos, a ocorrência era típica durante o calor da tarde, onde temperaturas de acima de 33 graus Celsius eram observadas e duravam por várias horas. Quando chovia, o que não era comum na região, a vibração reduzia. Os operadores instalaram sprinklers, né, ao redor da turbina para criar chuvas artificiais, o que acabava surtindo efeito, né, e havia uma redução de vibração. Testaram várias combinações de sombra térmica e a conclusão foi que a temperatura era a variável independente. Isso aponta, né, para uma expansão térmica diferencial, distorção da carcaça por aquecimento não uniforme. E aí, no verão de 2010, a planta experimentou uma falha maior, não relacionada ao equipamento. E com isso criou-se uma janela de manutenção e, com pouco tempo, né, o escopo foi restrito a uma mudança do rotor, né? Então, eles pegaram o rotor reserva, né, que é comum em máquinas de acionamento mecânico, e instalaram na máquina, né? Tiraram o rotor antigo e colocaram o novo. Durante essa inspeção, o que eles descobriram? Danos consideráveis na selagem interna da máquina, ou seja, no pistão de balanceamento ou entre estágios, né? E também nas selagens anterior e posterior da máquina, admissão e descarga, os quais foram reparados, restaurando todas as folgas aos limites especificados ou recomendados pela fábrica. Bom, desde a partida da planta, não teve alteração na frequência de ocorrência dessas vibrações, ou seja, todo esse trabalho não teve, né, um efeito de reduzir. Eles conseguiram resolver o problema, provavelmente, da eficiência, ou reduziu o problema da perda de eficiência, mas não resolveu o problema da vibração, ou seja, o problema continuava. Na investigação após a mudança do rotor, a pergunta que surgiu é como que exatamente essa pulverização de água, essa chuva artificial que estava sendo criada, estava mitigando a vibração. A equipe conduziu testes focados, né, esfriamento evaporativo seletivo, apenas dos pedestais de suporte da carcaça de descarga, e foi comprovado como efetivo para eliminar praticamente as vibrações subsíncronas. Defletores de vapor foram adicionados para proteger os suportes do calor do duto de descarga para o condensador. Mas a causa exata da excitação subsíncrona ainda era um mistério. Eles conheciam o sintoma, mas não sabiam o que estava causando. E aqui nesse slide a gente tem uma trend, né, um gráfico com a vibração de um dos sensores de vibração do lado de descarga, o lado direito da turbina. E nesse período todo, que vai de pouco antes das 10 horas da manhã até pouco depois das 2 horas da tarde, tem um pico de vibração aqui por volta das 11 horas. E é o único momento em que realmente tem essa vibração. Como a gente observou, inicialmente, eles estavam dizendo que esses eventos duravam horas. E aqui foi um pico só, concentrado em poucos minutos, pelo que a gente está vendo no gráfico. Ou seja, esse gráfico já demonstra que não está de acordo com aquilo que inicialmente foi apresentado, ou seja, já estava mitigado parcialmente, né, o problema. E aqui a linha de centro do eixo da turbina, provavelmente também aqui, nós temos esses dois sensores, né, então já está pegando do lado da descarga, e a gente observa, né, toda essa alteração, toda essa movimentação da linha de centro de eixo, que está dando aí alguma coisa em próximo de 100 micra, né, que é muito incomum, né, para uma máquina desse porte, mostrando que tem alguma coisa errada aí que está afetando, né, a posição da linha de centro de eixo. E por fim, né, o espectro, né, ou seja, as frequências das vibrações que estavam ocorrendo durante o evento de
alta vibração, e aí a gente vê, né, a vibração, a componente subsíncrona aqui, e as referentes à rotação do rotor, né, a frequência nominal bem menores. Então, como a gente observou, a vibração subsíncrona, ela aparecia de forma rápida e desaparecia rapidamente, né, o que remetia a uma instabilidade. Como a gente já observou, né, já é um comportamento diferente do inicial, porque foi mitigado. E aí tem essa questão da mudança da linha de centro do eixo, que é muito estranha, né, e essa relação entre a frequência da vibração com a rotação nominal da máquina está próximo da rotação, da velocidade crítica dela, o que nos remete também a uma instabilidade. Então, os consultores contratados pelo cliente já apontaram, né, para uma possível instabilidade do óleo ou do próprio vapor na selagem que estaria provocando esse comportamento de alta vibração. Vamos em frente. E aí o OEM foi envolvido, né, elaborou uma análise dinâmica que mostrou que o sistema rotor mancal era extremamente estável, sem nenhuma instabilidade inerente. Até aí nenhum segredo. Por quê? Ele provavelmente pegou o projeto da máquina, e o projeto da máquina já era comprovado, né? Por quê? A máquina rodou 6 anos antes de apresentar o problema. O projeto da máquina é o mesmo, né? Então, realmente, isso aí acaba sendo uma conclusão até esperada. O fenômeno induzido por temperatura, sem correlação com carga ou condição de vapor, continuava um mistério. O OEM já tinha uma experiência anterior, né, de solução desse problema com compressores, né, utilizando mancais tipo limão. Eles tinham solucionado esse problema semelhantes, pressurizando os mancais com óleo de levantamento, né? O óleo de levantamento é comum para máquinas desse porte para auxiliar, né, o giro para facilitar o giro do rotor para sair da inércia, para dar menos trabalho, menos potência necessária para o motor do giro lento. Então eles tentaram fazer isso, né? Ou seja, eles acionaram o sistema de óleo de levantamento com a turbina em operação, em rotação, e verificaram que trouxe algum benefício, né? Mas eles ainda precisavam do resfriamento da carcaça, né? Os famosos sprinklers. Então, a questão aí já mostrou que não era um simples problema de estabilidade, porque existia uma relação com a temperatura externa da máquina. E aí, nessa foto, né, a gente observa os manômetros do sistema de monitoramento de elevação do eixo da turbina, um sistema hidráulico de elevação do eixo da turbina. Então, houve também uma análise rotodinâmica independente, ou seja, que não era do fabricante da máquina, e a equipe estudou a sensibilidade rotodinâmica a alguns fatores, né? Temperatura do óleo, viscosidade, folga de mancal, pré-carga do mancal radial, rigidez do pedestal. Também investigaram efeitos dinâmicos das selagens, que detectaram, concluíram que era insignificante em pressões de projeto ou até mesmo elevadas. Até exploraram a viabilidade de mudar para mancais tilting pad. Cada análise de sensibilidade refinou o entendimento, mas nenhuma delas apontou para um culpado definitivo. O problema era multifatorial, uma combinação de fatores geométricos, térmicos e dinâmicos trabalhando juntos e provocando a vibração subsíncrona. Então, como isso ainda não trouxe, né, o resultado esperado, ou seja, eles não tinham entendido o que estava acontecendo, foram para um próximo passo, onde eles realizaram um mapeamento da movimentação da carcaça, ou seja, eles instalaram diversos sensores, né, incluindo laser, até apalpadores analógicos com indicadores para verificar para onde que a carcaça estava se movimentando. Ou seja, basicamente a gente tem uma expectativa de como ela deveria se movimentar em função do projeto da máquina, em função das formas da maneira como ela está guiada. E com isso eles iam comparar o que era esperado com o que estava acontecendo. Por quê? É possível que ela estivesse travada em algum determinado ponto e isso estava provocando que a máquina se mexesse para uma posição diferente ou a carcaça se mexesse para uma posição diferente daquela para a qual ela realmente deveria ir de acordo com o projeto. E aí eles poderiam ter um pouco mais de informação para tomar uma decisão do que fazer, como corrigir esse problema. Aqui algumas fotos, né, de todo o processo, como isso foi feito. E os resultados mostraram, né, coisas variadas, né? Mas, por exemplo, o laser mostrou uma movimentação real, mas somente em pontos limitados, confirmando que era um movimento em 3D complexo. E outras avaliações, como a CMM, não deram certo em função das altas temperaturas do ambiente, né? Só lembrando que essa máquina ela está instalada no tempo, ou seja, não tem cobertura. Isso faz toda a diferença na análise desse problema.
Então, em 2012, ou seja, aproximadamente 3 anos após a troca do rotor e o início dos problemas, foi realizado então seria o primeiro overhaul programado dessa máquina com um escopo expandido, que além do escopo padrão, incluía limpeza, lubrificação de todas as chavetas e mancais, pois havia uma preocupação com o efeito mola residual, ou seja, se movessem certos componentes, poderia ser que não conseguisse reinstalar. Se os componentes não se movem livremente, há uma restrição ao movimento. Durante o overhaul, por exemplo, o pino guia foi encontrado travado por atrito e foi danificado durante a remoção. Quando foi removido, a carcaça pulou, liberando energia armazenada. Então, essa é a confirmação de que alguns componentes do suporte ou de guia estavam travados, criando restrições geométricas, impedindo, como a gente já mencionou, a movimentação da carcaça conforme projeto do equipamento. Então, a equipe reajustou os calços da carcaça, melhorando o alinhamento interno, distribuiu o peso nos suportes, reposicionando a carcaça interna e porta-palhetas também para melhorar a concentricidade. Abriram a folga da bucha de selagem da descarga e usinaram excêntrico customizado. Ou seja, havia alguma coisa ali que deformou plasticamente e aí teve que realmente fazer uma usinagem para acomodar, para que não atrapalhasse o desempenho da selagem posterior da máquina. Lembrando que é nesse local que o problema ocorria, já que os níveis de vibração ali eram mais altos e quando essa região era resfriada, a carcaça de descarga era resfriada, os níveis de vibração reduziam. Então a gente já tem aí na cabeça o que pode estar ocorrendo. Com essas informações a gente já percebe que tem uma questão de carcaça travada. Mas ainda precisa olhar o resultado de uma inspeção para ver se não tem algum sintoma lá dentro da máquina, alguma coisa, algum toque, enfim, que justifique esse aumento de vibração. Porque uma movimentação errada da carcaça por si só não justifica o aumento de vibração. Tem que ter alguma causa que justifique isso daí. Então eles lubrificaram, movimentaram algumas chavetas que a princípio eram inacessíveis. Com isso, eles pretendiam que a carcaça dilatasse livremente sem que houvesse um travamento desse movimento. Aí algumas ações corretivas adicionais, como inspeção do suporte do condensador, de selagem do óleo, alguns componentes internos, instalaram sensores na selagem da descarga, sensores de vibração para monitorar o roçamento nessa região, modernizaram o sistema de monitoramento, um Bentley Nevada, com analisador de espectro em tempo integral. E refizeram o isolamento térmico da turbina. É importante esse ponto, porque como a gente está mexendo aí em estabilidade térmica da máquina, o isolamento térmico faz parte disso. O isolamento térmico não é só um componente que está ali para prevenir acidentes. Nada disso, A gente tem outros objetivos importantes também, sendo aumento de eficiência da máquina, uma vez que ela não está perdendo, ela perde menos calor para o meio ambiente e também estabilidade térmica dela. Ou seja, o próprio projeto dela já prevê temperaturas na carcaça, e tanto inferior quanto superior, admissão e descarga, e diferenciais limites entre superior e inferior. Isso, inclusive, muitas vezes é medido e também com ajustes de alarme e até trip, para que não ocorra o risco justamente de danos internos em função de diferenciais de temperatura indesejáveis. Outro ponto importante foi a instalação de um telhado sobre o trem. E a gente vai ver que esse projeto de máquina ele é previsto para trabalhar num local fechado, não sob o tempo, como está. E aí, por fim, na inspeção, eles conseguiram encontrar essa bucha de selagem aqui do lado da descarga, metade inferior, totalmente roçada, totalmente, quase lisa. Ou seja, com tudo aquilo que acontecia, a gente via aí o deslocamento da linha de centro do eixo lá do lado da descarga sentido para baixo, movimentando aí 1/10. 1/10 é muita coisa, gente, para um rotor nesse porte. E aí, com todos esses problemas, carcaça travada, com problema de movimentação, não movimentando para onde deveria se movimentar, o resultado era esse, e isso que estava provocando a vibração subsíncrona. Não era instabilidade, ou se era numa proporção muito inferior ao roçamento. Então o roçamento era o que estava provocando aquela vibração subsíncrona intermitente na máquina. Por fim, então, nas conclusões, o roçamento na selagem da descarga foi identificado como a causa raiz das vibrações subsíncronas. Múltiplas superfícies de suporte e chaveta estavam
travadas, presas por atrito estático e corrosão, sem recursos de relubrificação, normalmente não necessário para equipamentos em instalação coberta, o que não era o caso. E aqui que acende o alerta, né? Essa máquina não era para estar instalada dessa forma, com o quadro padrão, com a base padrão. E o efeito da chuva, enfim, tudo mais, corrosão, acabou gerando todos esses problemas, né? A carcaça ela foi encontrada distorcida. Não havia distribuição uniforme de peso nos suportes. É difícil atribuir a causa unicamente à fabricação, instalação de campo ou distorção em operação, né? Provavelmente uma combinação de todos eles. Lembrando, né, que o fato dela ter sido instalada, né, no tempo, provavelmente catalisou a ocorrência do que a gente observou agora nesse trabalho. A máquina continua se movimentando levemente de forma não uniforme durante o aquecimento. Nem todos os problemas foram totalmente solucionados. Forças externas ou travamentos de suporte não foram completamente eliminados. Porém, a máquina vem rodando bem desde 2012, esse artigo foi escrito em 2018 ou apresentado em 2018, então durante alguns anos, né, após a implementação dessas melhorias, a máquina vem operando bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continue acompanhando os conteúdos da Turbivare.